Como explicar a neurodivergência para irmãos, avós e cuidadores? Uma das maiores dificuldades dentro da família típica não é apenas o diagnóstico, é fazer as pessoas ao redor compreender o que ele realmente significa. Porque muitas vezes irmãos, avós e cuidadores enxergam apenas comportamentos isolados. A crise, a seletividade alimentar, a dificuldade social, a necessidade de rotina, o cansaço, a sensibilidade sensorial, o isolamento, a rigidez, a dificuldade emocional. Mas não conseguem enxergar o funcionamento neurológico por trás de tudo isso. E quando não existe compreensão, começam os julgamentos. É falta de limite. Na minha época, isso não existia. Está fazendo manha. Precisa aprender. Está muito protegido. É só insistir. Tem que acostumar. O problema é que a neurodivergência não é questão de má educação. É uma diferença real no funcionamento cerebral. E talvez a maneira mais importante de explicar isso para familiares seja começar por algo simples. O cérebro neurodivergente não processa o mundo da mesma forma que o cérebro neurotípico. Isso não significa inferioridade, não significa incapacidade, não significa falta de inteligência, significa funcionamento diferente. Algumas crianças processam sons de maneira muito mais intensa. Outras têm dificuldade em mudanças inesperadas. Algumas entram em sobrecarga social rapidamente. Outras possuem dificuldades executivas importantes. Algumas precisam de previsibilidade para se sentirem seguros. E nada disso desaparece através de cobrança. Porque ninguém deixa de ter sensibilidade neurológica apenas porque alguém mandou parar. Uma comparação que costuma ajudar muito familiar é explicar que a neurodivergência não é falta de vontade. É diferente. É uma diferença no processamento. Por exemplo, uma criança autista pode ouvir um ambiente barulhento como se o volume emocional do mundo estivesse permanentemente alto demais. Uma mudança de rotina que parece pequena para um adulto pode representar insegurança real para aquele cérebro. Uma dificuldade executiva não significa preguiça, significa dificuldade de organizar cognitivamente ações, tempo, prioridade e transições. Quando a família entende isso, ela para de interpretar tudo moralmente. E isso muda completamente a relação com a criança. Os irmãos também precisam dessa compreensão, porque muitas vezes eles observam adaptações acontecendo dentro de casa sem entender o motivo. Vem o irmão recebendo mais atenção, mais acolhimento, mais flexibilidade em determinados momentos. E sem explicação adequada, podem interpretar isso como favoritismo. Porque isso é fundamental explicar com honestidade e linguagem acessível. Cada cérebro possui uma necessidade diferente. Assim como algumas pessoas precisam usar óculos para enxergar melhor, algumas crianças precisam de suportes emocionais, suportes sensoriais ou executivo para conseguir funcionar com mais equilíbrio. Isso não faz ninguém mais amado ou menos amado dentro da família. Faz apenas com que os cuidados sejam diferentes, conforme as necessidades individuais. Os avós também costumam precisar de acolhimento nesse processo, porque muitos pertencem a gerações que cresceram sem acesso às informações atuais sobre o neurodesenvolvimento. Aliás, muitos de nós nem os tinha até aqui. E frequentemente carregam uma culpa, sabe? Um medo ou uma dificuldade em compreender o diagnóstico, principalmente um que para eles é tão moderno como o autismo. Confrontar esses familiares com agressividade raramente vai produzir algum tipo de aproximação.
que normalmente funciona melhor é construir entendimento progressivo. Mostrar exemplos concretos, explicar situações reais, apresentar a neurodivergência de uma forma humana e não apenas técnica. Porque quando os familiares percebem o sofrimento real da criança, a compreensão costuma aumentar, principalmente quando entendem que suporte não é permissividade. Suporte é adaptação saudável. Não significa deixar a criança sem limite. Significa construir limites possíveis para aquele funcionamento neurológico. Isso vale também para cuidadores e professores. Crianças neurodivergentes não precisam apenas de correção. Precisam de adultos que consigam interpretar comportamento além da aparência imediata. Muitas vezes uma crise não é desobediência, é sobrecarga. Muitas vezes o isolamento não é frieza, é exaustão social. Muitas vezes a rigidez não é teimosia, é necessidade de previsibilidade para o sistema nervoso se sentir seguro. Quando as pessoas compreendem isso, elas deixam de lutar contra essa criança o tempo todo e começam a construir estratégias muito mais humanas, mais inteligentes, mais eficazes. Porque a inclusão não acontece apenas dentro das terapias. Ela começa dentro das relações. Começa quando a criança percebe que não precisará passar a vida inteira tentando provar que o seu sofrimento é real para merecer acolhimento. E talvez uma das maiores formas de amor dentro de uma família típica seja exatamente esta: aprender a compreender antes de julgar.